40 anos de Sintemar. É história, não é, pessoal? 40 anos. Em 2025 nós estamos comemorando 40 anos do Sintemar. E olha, do mito ao fato, tem muitas histórias que nós vamos estar lembrando a partir desse momento aqui no nosso podcast Movimento. Por quê? Porque do mito e do fato é que surge toda essa garra, essa energia, essa vontade de pensar política, fazer política e fazer todo esse movimento político e sindical e social. Por quê? Sindical e social. É isso que nós vamos estar respondendo a partir das lembranças, das histórias, dos fatos que vão ser relatados aqui no nosso movimento. Não é isso, Luiz? É e isso, quem nós Laurice, vamos começar hoje a trazer, Hoje Luiz? nós temos a honra, o prazer de trazer para conversar conosco aqui o professor Norberto de Miranda Silva. Ele foi professor da educação básica por mais de 15 anos, foi professor universitário, entrou na UEM em 71, se aposentou em 1996, entrou logo que a UEM foi criada, assim, 3 anos depois, porque a UEM foi criada em 69. Foi da junção de 3 faculdades, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências, Letras e Filosofia. Juntando essas 3 faculdades, criou-se a Universidade Estadual de Maringá, fundação na época, porque era uma fundação. E no mesmo decreto em que o governador fundou a UEM, ele fundou a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, e a UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E conosco aqui, como eu disse já, o professor Norberto de Miranda, foi candidato a prefeito na cidade de Maringá em 88, foi candidato a deputado estadual em 90 e também deu aula aqui no ICET, que era o Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, porque a universidade ela iniciou lá no campus, onde ela funciona hoje, mas ela, assim como hoje tem o NUPAGRE, tem o CTI, o Centro Técnico de Irrigação, tem o Complexo de Saúde, ela tem uma funcionalidade multicamp, assim como tem as extensões, os campi, que funcionam em outras cidades que a gente sempre está mencionando no nosso podcast. Professor Norberto, para nós é um prazer, é uma honra, é uma satisfação ter aqui e conseguir também repassar aqui aos nossos telespectadores um pouquinho da história, da criação dessa universidade que hoje completa 55 anos e o Sintemar, que o senhor foi um dos que ajudou a criar o Sintemar na época e hoje a gente completa aí 40 anos. A gente fala que é o ano de comemoração. Nós lançamos o selo, que é esse que está atrás do senhor, em novembro de 2024 e no decorrer de 2025 foram vários momentos em que ocorreu a gente não se cria um sindicato do dia para a noite. Então teve as reuniões que tiveram que ser às escondidas, acho que o senhor vai contar um pouquinho disso, não podia fazer uma reunião aberta, foi as diretorias provisórias que foram criadas e posteriormente é que foi criada uma associação, posteriormente é que virou-se um sindicato. Então tudo isso não se fez do dia para a noite. E por isso que a gente fala que é o ano de comemoração dos 40 anos. Vou passar ao professor Norberto e desejar aí que o senhor dê as boas-vindas aos nossos telespectadores para a gente iniciar essa conversa. É com imenso orgulho e também humildade de ter sido convidado para mostrar um pouco a história do maringaense e, junto com os demais, conseguimos participar do processo de criação da Universidade de Maringá, dos sindicatos da Universidade dos Trabalhadores de Ensino em Maringá. Essa luta nos fez mostrar que
a união é que deve ser a procura de todo cidadão, porque, relembrando o saudoso prefeito José Cláudio, do PT, ele dizia: ninguém vai sozinho a algum lugar. E nós fomos juntos nesse projeto. Tomamos e tivemos a companhia, ombreando com demais cidadãos, e hoje Maringá tem orgulho de ter uma universidade como essa e ter participado de uma luta sindical. Hoje Maringá, ela ultrapassa os limites regionais, estaduais e se integra ao panorama político sindicalista brasileiro, né? E com orgulho podemos dizer que o sindicato, o Sintemar, ele trouxe a consciência de classe para o trabalhador da universidade, seus docentes, discentes e trabalhadores que contribuíram para o engrandecimento desse projeto. Que lindo isso, né? Pois Maravilhoso. é, muito interessante. Professor, qual assim é a diferença dentro da época em que vocês pensavam na política, né? Conta um pouco como que era aquele momento, porque hoje nós vivemos numa época em que os jovens de hoje, eles não pensam, né, essa questão da parte da política, não veste a camisa da causa, né, da parte da política, não se envolve. Como que era o movimento político na época em que vocês... Pois não. Relembrando fatos todos, né? Lembrando que nós estávamos num período de exceção. Havia uma ditadura. Havia uma censura e policiamento, sim. E a cooptação de pessoas, funcionários, docentes, por esse sistema opressor. Mas a herança deixada por Getúlio Vargas e Jean Goulart no sindicalismo nos deu a vertente. Foi ali que nós vimos que nós tínhamos um sindicato que seria capaz de se contrapor a todo esse projeto ex-ofício, digamos, né? Que era de monitoramento da sociedade. E ali nós criamos lideranças que trouxeram muito e contribuíram muito para que nós sejamos hoje o que somos. Professor, voltando um pouquinho aí na era Getúlio Vargas e Jango, que o senhor está mencionando, existiram sindicatos naquele período, mas ele era um sindicato mais de contenção, né? Ele era até monitorado, era o governo que fazia tudo que você fazia, na verdade você tinha que prestar conta ao governo, e ele era totalmente monitorado e não tinha essa independência, não tinha essa criticidade. Acho que foi a partir dessa quebra do período de ditadura, de abertura democrática. Mas antes disso, professor, o que levou você a ser assim, uma pessoa atuante, envolvida, e como você se envolveu nessa veia sindical? Interessante, né? Eu era filho... na época, meu pai tinha fazenda. E eu, garotão, 12, 13 anos, brincava lá na fazenda com os filhos dos funcionários e tudo. E eu via o lado deles. E por incrível que pareça, eu comecei a acompanhar as ligas camponesas de Francisco Julião, Pernambuco, aquela região.
E entendi que eles tinham razão. Então, havia, de fato, como você bem mencionou, um sindicalismo regrado. Mas esse sindicalismo, ele supria de direitos, fazendo o trabalhador ter um pouco de consciência de classe. E esse movimento todo, essas discussões, daí você entender que para você saber alguma coisa tinha que participar das reuniões, observar, enfim, como o Lula disse, se você quer que um sindicato, uma associação tenha a sua cara, você tem que estar dentro dela, senão ela não vai ter tua cara nunca. E ali, de fato, foi um ponto, digamos assim, nevrálgico, que levou à capacidade de nós conseguirmos formar um partido de trabalhadores com uma consciência de classe muito grande, trazendo segmentos de todos os setores da sociedade brasileira, religiosos, do executivo, judiciário, tudo, que apoiava essa ideia de ter um representante trabalhador no espaço político brasileiro. E a história, o resto vocês conhecem. Professor, há quem diga, e eu já ouvi isso assim, até, inclusive dentro da universidade, a Laurice já deve ter ouvido, que a ditadura, na verdade, foi uma história meio longe, que em Maringá não tinha ditadura, que a ditadura era lá nos grandes centros, nas grandes metrópoles, que era mais São Paulo, era mais Rio de Janeiro, pouquinho com menos frequência em Curitiba. Eu presenciei, acompanhei algumas entrevistas da Comissão da Verdade em Maringá, mas eu queria ouvir do senhor. Tinha ditadura na nossa região ou era só essa história de que não existia ditadura aqui? E muito. Era? Tinha... Nós ali na universidade tínhamos um núcleo teatral. E esse núcleo sofreu a intervenção de 2 emissários da censura que vieram engravatados, por incrível que pareça, de óculos escuros, e entraram no setor lá, simplesmente passaram fitas adesivas em um monte de livros, dizendo que se abrisse aquilo ali, o resultado seria prisão. Assim, sem se apresentar, não sabemos como, que chegaram lá. Então, dizer que eles vieram por acaso, não havia, assim, uma repressão muito grande. Houve uma reunião aqui em Maringá, do União Paranaense de Estudantes, em que vieram estudantes de todo o Paraná aqui para Maringá, e chegamos aqui, o exército apareceu assim como do nada. Eu só não fui preso aquele dia porque eu fui convidado para a reunião, mas eu tinha aula no estado de recuperação. Eu não podia deixar os alunos. Então eu digo, eu vou chegar mais tarde. E quando eu saí lá, as ruas estavam todas vazias, e que eu olhei assim, era caminhão do exército num canto, era soldado no outro. Eu continuei meu caminho e soube que o líder paranaense estudante Vitório Sorochuk tinha conseguido escapar. Mas 80 estudantes foram... Podemos dizer assim, literalmente, o senhor foi salvo pelos alunos. Pelos alunos, exatamente. Foi dar aula e os alunos tiraram você de uma emboscada. Colegas minhas foram presas e foram 80 presos e... Aqui em Maringá, esses 80 só aqui em Maringá, né, professor? Também nós não vamos falar nomes aqui, mas eu já
acompanhei, a gente que trabalha na universidade há alguns anos, né, Laurício, há algum tempo, conheci alguns, mas muito depois que eu fui saber que eles eram do Sistema Nacional de Informação, o SNI, que pertencia ao governo federal. O senhor confirma isso? É verdade, professor? O senhor conheceu também professores, colegas Sim, da universidade colega que que faziam fazia levantamento, informações, tudo aí era relatórios, informante do SNI. e as pessoas acreditam que não, a ditadura não atingiu a região, ela foi só nos grandes centros. Na verdade, aqui nós tínhamos também uma certa coerção, muitos iam capuzados daqui para Curitiba. Acho que o exército ele ficava concentrado mais ali no 30º BIM, em Apucarana, né? Que é o BIM, que é de Batalhão de Infantaria Militar, Que né? levaram preso o Assis sem. Deixaram ele preso lá um mês com a roupa, pegaram ele em casa, parece que de pijama, num domingo, e levaram preso. Só com a intervenção do bispo de Maringá e conseguiram. Dentro daquela realidade, professor, que passou na parte, né, da ditadura e nos dias de hoje, nós vivemos uma democracia ou nós vivemos uma democracia meio disfarçada ali de ditadura também? Porque hoje nós temos também a mídia que, né, é meio que... Você tocou num ponto que hoje é bastante discutido internacionalmente, que é a questão da intervenção das entidades no sistema político. Noam Chomsky, naquele livro Quem Domina o Mundo, né? Ele cita que aonde entidades como religiosos, que fazem a bancada dos religiosos, os militares que fazem a bancada da bala, o agronegócio, que tem a bancada do agro, os empresários que conseguem eleger a sua bancada também, isso é antidemocrático, é o contrário de uma democracia. Porque eles usam o processo democrático para simplesmente direcionar seus interesses. Então, há uma perda da democracia total. Hoje eu vejo isso aqui, porque olha o que está acontecendo no Brasil. Tudo que está acontecendo é porque nós temos um Congresso totalmente manipulado de fora. E não é pelo povo brasileiro. Não é pela maioria, é pela minoria, pela né? Minoria. A minoria domina a maioria. E com isso eles intervêm até olha, essa família que todo mundo conhece aí, a capacidade que eles têm de intervir em todos os setores da democracia, até da Constituição. E essa é a nossa visão, né? Hoje que está muito prejudicado o processo democrático. Sabe uma coisa assim que eu fico assim, muito angustiada? É que naquela época, estudando a época, né, que você vivenciou, e a gente estuda porque está nos livros também, tinha toda uma repressão, tinha toda uma consciência, né, dos jovens daquela época de mudança, de alteração, de ter um ideal, um ideal, né? sabe, de ter um grito ali de liberdade, eu falo assim, da expressão. E hoje nós temos toda essa tecnologia, nós temos toda essa interação, porque o que você está aqui hoje, você já conhece o que está acontecendo lá em outros países, e nós não temos essa clareza, né? Que nem você mesmo colocou, né, professor, na sua fala ali, né, dos ideais, né, de você ver a questão da parte das classes, de esses movimentos. Hoje nós não temos essa clareza. E os jovens não têm esse pensamento de diferenciação ali. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu
É difícil hoje. Eu gostaria de fazer um adendo aí. Pode. A Eu só estou colocando aqui pimenta aqui na. tecnologia que trouxe as redes, ela veio ser capaz de se contrapor, deveria se contrapor um pouco a essa mídia manipulada, porque deu voz a todo mundo. Mas o que vimos foi que eles conseguiram manipular essa mídia também, a mídia das redes. Você tem voz, mas eles conseguiram, tanto que elegeram uma pessoa totalmente, um político que nenhum político no Brasil se elegeu da forma como esse presidente anterior se elegeu. Sim, é incrível, isso é porque eles manipularam as mídias. Todo mundo hoje, de fato, estão se alienando, porque a mídia, se você não tem um espaço de discussão, se você não tem outras instâncias de discussão, a mídia, só ela, da rede, ela é capaz de confundir as pessoas. Basta alguém com o dom do sofisma, né? Ele disfarça a verdade e faz colocações que enganam todo mundo, né? Então, de fato, eu estou com o governo que a mídia hoje tem que ter um limite, né? Como? Tem que ser uma questão democrática, mas aquilo que vai ferir, que é inverdade, que é mentira, que é usado constantemente para confundir a opinião pública, aquilo, de uma certa forma, tem que ter alguma regulamentação. Porque a mídia nos Estados Unidos ela é regulamentada. Aquele jornalista, Paulo Francis, que levantou uma suspeita sobre o diretor da Petrobras, ele não provou e ele foi penalizado, pelo que me consta, em $1 milhão, por não conseguir comprovar a suspeita que ele colocou na mídia. Era o correspondente do nosso lá nos Estados Unidos. Então, aí eu também sou um pouco neófito nessa questão. Como? Temos que nos preparar, porque tudo que se faz sempre tem aquele viés da maldade, do interesse, do domínio. Voltando assim para a nossa realidade, para mais sindical, mais o nosso dia a dia, o professor Norberto, aposentado hoje do Departamento de Matemática, mas na época muito atuante, eu queria que o senhor relembrasse para nós como surgiu essa ideia. Poderia já criar um sindicato de imediato? Como que surgiu essa ideia? Como foi a primeira reunião? Acredito que não puderam, é um movimento, a atmosfera daquele momento, porque acredito eu, vocês não puderam fazer uma convocatória, um impresso, um convite. Acredito que, como foi essa primeira reunião, já que o senhor compôs a primeira diretoria provisória do sindicato. E eu queria que o senhor passasse para nós aqui um pouquinho. E lembrando que para a época foi um feito e tanto, né? Pois Porque é, que olha desafio, só, olha né? o desafio Que desafio. de montar um movimento desse. Exato, você falou bem. A concepção da Universidade de Maringá foi muito boa, não fazendo paralelo com outra universidade aqui, que se ateve mais aos grupos locais, enquanto que Maringá se abriu para todo o Brasil, trouxe muita gente. Eu citaria nomes, mas se eu citasse os nomes e citasse outros, seria injusto. Só digo que todos fizeram parte e vieram fomentar essas ideias aqui dentro. Quando eu cheguei, eu me assustei, que eu tinha vindo do mestrado,
eu me assustei assim com o nível de debates que estavam ocorrendo aqui dentro. Nunca tinha acontecido antes. Tivemos o reitor que fechou o diretório, os estudantes aqui. Nós não tínhamos nenhum direcionamento, era como hoje aqui em administrações, que a pessoa cria cargos, põe lá, era o que os reitores faziam. Né? E esse povo começou a se contrapor. Mas se contrapor como? Através da criação de uma associação dos docentes, né? E a ideia de um núcleo sindical. E esses debates faziam parte de todas das assembleias. Era inserido e alguém poderia acrescentar, e essas ideias vieram sendo discutidas. E eu ficava assim, pasmo de ver o preparo das pessoas que tinham vindo de fora, se somando aos maringaenses aqui, que, como a própria ditadura dizia que não tinha ditadura em Maringá, e todo mundo engolia isso. E esse pessoal abriu a cabeça de todo mundo. E os debates começaram a ocorrer em todos os campos, entre professores, alunos e funcionários. Né? E a ideia culminou com a... Então não era ideia de um departamento, de um professor ou de um grupo pequeno, era uma ideia assim que foi tomando corpo, foi pegando a universidade como um todo. E nesse período, acredito eu, que foi quando se criou a Associação dos Docentes, a ADUEM, porque mais tarde criou-se a AFUEM e posteriormente o Sintemar. Quer dizer, então foi um período em que as associações foram se fortalecendo e aí com a abertura da ditadura, com o movimento dos caras pintadas, acredito que foi nesse período em que o Tancredo Neves foi eleito e que se almejava diretas já, que começou, foi assim, o final da gestão ali do período do Figueiredo e o começo do Tancredo Neves. E aí que se teve uma pequena abertura para a criação de sindicatos, acredito que foi nesse período também que se criou a primeira central de trabalhadores, e aí em Maringá acho que as associações, como elas já estavam assim num período de consolidação, elas resolveram não se transformar num sindicato, né? Mas sim criar uma nova associação. É isso? Estou correto, professor Norberto de Miranda? Foi isso aí mesmo. Inclusive, a pauta para a criação desse núcleo, que culminou com a nossa participação, foi uma assembleia da UEI. Né? Daí a pauta era única. O tema era único, era esse. Então, todos se viram compelidos a somar. E estávamos com o auditório lá lotadíssimo, né? E assim que terminou pela criação desse núcleo sindical, né? Todo mundo foi embora e ficamos. Eu, Radomansky, o Paulo Toshiudo, o Leutério, Adelaia Carolina e Aníbal, Paulão e mais outros que me fogem o nome agora, no momento, e criamos a diretoria provisória. Assim que preparamos todos os papéis, Londrina também começou a fundar. Então nós navegávamos aí de Maringá, Londrina, o eixo Maringá, Londrina, para juntos, né, conseguirmos a carta sindical. A carta sindical. E daí conseguimos aquela pré, né, e veio a greve com o Richard.
Mas foi assim como se diz, nos deram, a greve foi o que deu o respaldo. O sindicato se criou na prática, né? Levando uma greve vitoriosa, onde tudo foi discutido, carreira, administração, listas tríplices e tudo foi discutido, juntamente com as demais entidades, né, do EFUE. Então foi uma força total e o sindicato veio, como se diz, mostrar para que veio e mostrou muito bem. E com uma certa independência, porque daí era um núcleo que criou uma entidade que inicialmente era um núcleo, era uma associação, mas que já existiam as duas associações, tanto a de docente quanto a de funcionário. Então, o núcleo, que até tinha um nome, depois se o senhor puder citar, que daí posteriormente se tornou um sindicato, que também não visualizava naquele momento em representar apenas a Universidade de Maringá, né? Mas que também contemplava professores de ensino na rede toda. Toda Maringá, toda a região, né? Toda a região e todas as toda forma de ensino, sendo ela pública ou particular. E como era o nome da associação, professor? Associação Pré-Sindical Associação Pré-Sindical de Maringá. Que era APTMAR, é isso? APTMAR, Associação Pré-Sindical de Maringá. Que posteriormente se... Os trabalhadores de Maringá. Que daí a partir da carta sindical, daí passou-se a chamar Sintemar, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá. Olha só. História bonita, né? História bonita. História bonita. Isso é fato, hein, pessoal? Não é mito, não. Fato, né? Muito bem registrado e lembrado aqui. O senhor citou algumas pessoas que ficaram na reunião para fazer toda a formalização e a tramitação dos papéis. Não tinha medo, apesar de que tinha a greve e tinha também os informantes. Sim, mas nós já tínhamos, de uma certa forma, conquistado. E além de... Sabemos já quem que eram. Já tinha identificado. Mas também já estava naquela transição, né? Já passando já da ditadura mais, eu digo assim, mais crítica, né? Sim, já estava naquele... Já estava na abertura. Na abertura já. E como foi a primeira reunião? Porque a gente já está comentando aqui de uma greve que existiu no governo José Richa, mas antes disso vocês já tinham uma articulação. E essas reuniões eram feitas dentro do campus universitário? Olha... Eram tensas? Eram tranquilas? Exato, era tranquila essas reuniões, tranquila. era tudo assim muito a aberta. Gente partia para organizar as reuniões, fazia reuniões paralelas, né? Em casa de militantes nossos, professores, né? Se dispunham a ceder espaços, né? Pegava a associação comunitária que cedia as instalações para a gente, mas eram os grupos que vinham. Mas todas as reuniões que definiam em ata as tomadas de decisões do sindicato eram feitas dentro do campus. Nós conseguimos sempre o espaço lá da SESI? Da SESI, para fazer a reunião com pauta definida, anteriormente conhecida de todos, e um chamamento através de mosquitinhos, notícia no jornalzinho lá, e íamos e distribuir mosquitinho para todos os setores. Ao pouco ia pulverizando dentro da universidade. Foi aonde que eu levei algumas chamadas. Lembrando que o mosquitinho, na verdade, era uma tirinha de papel, que muitos jovens de hoje em dia não vai saber o que é o mosquitinho, né? Mas o mosquitinho era o recadinho ali, um convite, mas numa tira de papel curta, simples e direta. E objetiva.
tal coisa, tal dia, tal hora, tal local. E, como o senhor disse, as assembleias era pauta única, então não tinha que ficar divagando e escrevendo abobrinha, como a gente hoje abre aí a internet, muitas vezes a gente lê uma página para extrair uma frase, né? E a filiação sindical foi outro projeto que nós fizemos, íamos de setor em setor, e cobrava R$ 1 na época, né, em termos de hoje, para se filiar ao sindicato. Mas era difícil, viu? Tinha setores que Resistiam. existiam, inclusive eu fechava 2 vezes a presença do reitor para me explicar. Porque, de vez em quando, a gente altercava, né, para os argumentos. Né? Eu usei uma expressão um pouco forte uma vez e tive que pedir desculpas, pedi, para não ser penalizado. Mas era assim mesmo, foi uma luta assim de setor em setor e dizendo o que seriam as vantagens do sindicato. E daí fortaleceu. Eu, outro dia, fui dar um passeio lá no campus e encontrei um ex-funcionário da prefeitura. E virou assim e disse: puxa vida, o sindicato aqui foi tudo. Eu fiquei prestando atenção assim. Ele disse: pois é, foi com o sindicato que a gente conseguiu se impor, se valorizar, se conhecer. Eu digo, pensei assim com meus motores, né? Consciência de classe, né? Consciência de classe. A universidade só se consolidou e se firmou na região porque, na verdade, ela era assim a pré-pulsora no estado, né? Tanto Você vê que como que era interessante. Eu entrei na universidade em 86. E eu lembro até hoje que entramos, fizemos um tour a recursos humanos, né? Fizemos toda a contratação, foi só a partir de segunda, então, a primeira reunião. Fizemos um tour, não tinha as outras extensões, tinha a fazendinha do Iguatemi, né? Então, nós fizemos um tour em Iguatemi, conhecemos toda a universidade e tal. E no final desse tour veio o presidente do Sintemar, do sindicato, 30 minutos, e falou sobre a importância de nós estarmos também filiados ao Sintemar. E eu me filiei naquele dia. Eu e naquela mais todos, né, que estavam lá, nos filiamos no sindicato pela importância, né, política de estar tendo um auxílio, né, do Sintemar. E a atuação também, né, do sindicato, que era bem atuante, bem Atuante mesmo, fiscalizador, bem, né? Qualquer conflito, qualquer coisa que nós tínhamos lá, o sindicato estava lá, era bem. Sempre por isso que eu nunca me desfiliei até hoje, desde 86, porque é uma proteção, eu diria assim, né? Dos nossos direitos. Eu que fui encarregado de cobrar na prefeitura da UEM que designasse para limpar banheiro feminino só mulheres e masculino só homens. Como tinha muito mais mulher que homem, eles punham as mulheres para limpar banheiro masculino. E elas sofriam algum constrangimento, né? E nós fomos lá e conseguimos que ele regrasse isso, só contratasse homens para fazer limpeza, né? E não pusesse mais mulheres para limpar banheiros masculinos. E um exemplo, né? O ambulatório, né? Os convênios internos para exames e tudo mais, foi tudo o sindicato que batalhou, né? Inclusive o auxílio, daí foi junto com a UEM, o auxílio para acidentes quando o professor estivesse em serviço da instituição. da instituição. Conseguimos isso. Que foi uma grande vitória na época, Foi. né, Laurice? Você estava dizendo aí que entrava na UEM
Eu me lembro que você entrava, na época nós tínhamos carteira de trabalho, porque nós éramos fundação, e aí você assinava o seu contrato de trabalho e em seguida já tinha a folhinha ali da Sim. ficha de filiação do Sintemar, do sindicato. E as pessoas tinham orgulho. Hoje, com avanços e retrocessos, sindicatos não em Maringá, mas é no Brasil, com avanços e retrocessos, com essas reformas da Previdência, reforma trabalhista, as pessoas questionam, mas para que eu vou me filiar a um sindicato? O que ele vai me trazer de benefício? O benefício de um sindicato nunca é assim, como uma associação que você quer fazer uma recreação, um lazer, está ali a piscina, está ali o campo de futebol. Eu até brinco, eu falo que a associação é para quando você bateu o cartão ou terminou o ponto de trabalho, você vai colocar um short, uma camiseta e você vai para a associação. Aí você vai para o lazer, para a recreação, para o esporte. O sindicato, diferente disso, ele vai cuidar da sua vida enquanto você está trabalhando. Então, ele vai cuidar da sua carreira, ele vai cuidar da sua promoção, da sua progressão, da sua aposentadoria, da estabilidade no emprego, do seu 13º. Nada disso caiu do céu. Férias, 13º, a garantia de que você tenha uma reposição salarial, porque a inflação ela come os salários. E aí o sindicato, então, ele está ali para representar o trabalhador nesse momento, porque ele não vai deixar de fazer o trabalho dele para ficar o tempo todo brigando por melhores condições de trabalho. Mas é difícil hoje, nos dias atuais, assim, a pessoa ter a consciência de que o sindicato é importante. É um trabalho que a gente tem que fazer diariamente, constantemente, é um trabalho contínuo. Mas foi o que o professor Alberto já apontou na fala dele, da parte da descontinuidade, né? Porque o que acabou acontecendo? Com a tecnologia hoje, com esses fragmentos, e nós fomos nos desconstruindo, né? Essa questão da parte política. Então, hoje, nessa desconstrução, nós não entendemos que a política ela é um ponto importante na nossa vida, dentro da sociedade, dentro do coletivo. Então, hoje, quando nós falamos política, nós lembramos de político, mas nós não entendemos de democracia, nós não entendemos de Estado, nós não entendemos mais, né, o que isso significa para a vida da sociedade. Não é isso, professor? Nós desconstruímos isso. Sim. Ele passou o início, né, ele construindo, né, toda uma ideologia, toda uma forma de pensar a forma da política sindical. E aí chegou num ponto em que ela foi se diluindo. E hoje nós não sabemos o que é uma política sindical. E nós não sabemos mesmo, né? Você que está nos assistindo ali, que você tem ali 10, 15 anos, vamos supor aí, de instituição de ensino superior, já parou para pensar nos seus direitos? Já parou para pensar nas suas perdas que você teve? Você pensa, reflete sobre isso? Isso é que nós falamos de desconstrução da política sindical, porque nós não pensamos mais. Nós não levamos isso mais em consideração. E, ao mesmo tempo, tudo se está desconstruindo, né? Está desconstruindo a carteira assinada de trabalho, está desconstruindo a legislação. E vai aos poucos ali. Por quê? Porque essa consciência política ela já foi perdida no processo dessa democracia, né? Mas nós não podemos nos dar por vencido. Aliás, lógico, eu queria que o professor ele é um militante e eu queria saber, professor Norberto, depois que se aposenta, deixa de militar? Me aposentei, agora pendurei a chuteira e não milito mais, porque não é essa a história que eu escuto. Mito, é fato. Conta para nós. A gente não parou de atuar, não. A gente está inserido sempre que dá espaço, a gente participa. Eu consegui que minha filha, lá em Cascavel, entrasse no sindicato e na associação e
colocasse, ela de vez em quando me telefona para fazer alguns questionamentos sobre algumas posições lá, a gente debate isso para ver qual a melhor forma de participar daquele contexto. E as minhas filhas são militantes, participam, são politizadas, fazem leituras sobre. E a gente fica trocando informações, né? E a experiência está sempre que a gente pode, repassa a experiência que a gente tem em muitos setores, né? Eu fui numa reunião lá em Curitiba de advogados com a minha esposa e verifiquei que hoje entre eles estão mais conscientes desse problema que você nominou aí, né? Nós já levantamos também, que há uma, digamos, uma degradação quanto à consciência de classe. E os sindicatos ele tende a se diluir se não preservar esse objetivo principal, que é mostrar o porquê que ele tem que existir, aonde e como. Foi o que nós fizemos aqui. Mas nós tínhamos uma atuação que era direto naquela época, né? A gente era respeitado aqui. E eles somavam, né? Daí sempre tem alguns problemas assim eu diria assim, conjecturas sobre qual a melhor forma de participar. Uma delas, o governo aí nos tirou aí, usou o fundo previdenciário nosso, caçou não, metade do nosso fundo foi o governo tirou. E parece que não houve repercussão na época, né? E aquilo continua lá, nós tínhamos que ter entrado com a ação. Então, de fato, houve isso não seria só de Maringá, né? Seria todo o estado, né? Tantas universidades que tem, tanta. E ele tirou e ficou por isso mesmo, né? Por quê? Porque não é só o sindicato. O sindicato é um elemento conscientizador, mas todas as associações têm que somar. E como você bem colocou, né, a diluição desse processo, desse projeto está enfraquecida. Bem, terminamos. E você estava dizendo, Laurice, não, eu fui lá no nosso informativo do sindicato, no número 170, você falou de sindicato e o síndic, e eu fui lá buscar uma fala do Papa Francisco, em que ele fala que, ele tem uma citação aqui que eu gostaria de ler, mas antes disso ele fala que sindicato provém do grego, do sindik, isto é, justiça juntos. Então só se faz justiça se for todo mundo junto. Não adianta você terceirizar e falar, não, quem vai correr atrás das coisas para mim é a diretoria, é a executiva, e eu não preciso de ir atrás. Mas o Papa Francisco disse assim, não existe uma boa sociedade sem um bom sindicato. E não há um bom sindicato que não renasça todos os dias nas periferias, que não transforme as pedras descartadas da economia em pedras angulares. Sindicato é uma bela palavra que provém do grego sindik, isto é, justiça juntos. E não há justiça se não está junto com os excluídos. E com isso eu acho que o Papa Francisco ele deu a exata dimensão do que é solidariedade, do que é fraternidade, do que é o amor ao próximo, ou seja, só a justiça social pode executar as palavras que Cristo tanto trouxe para a sociedade. Então eu vejo que o sindicato está mais próximo da sociedade do que a gente imagina. E é para isso que a gente defende que trabalhamos juntos por um bem social de todos, porque assim como já foi falado nessa reunião aqui, nessa entrevista de hoje,
Os deputados hoje é uma minoria que cuida de um privilégio de uma minoria em detrimento de uma maioria que paga os impostos, que contribui e que não tem o serviço de qualidade. Então, o sindicato, além de tudo, é defender a categoria que é os mais prejudicados e que todos juntos têm aí que seguir para Isso mesmo. uma união. Pessoal, estamos terminando mais um movimento, né? E eu vou deixar para o professor dar as últimas palavras e para encerrar, e dizendo assim, toda a sua experiência política, qual a dica que você dá para os jovens do século XXI? A dica para os jovens é que eles tenham espaços de discussão na família, entre os amigos, entre a sociedade que eles orbitam, as escolas que eles frequentam, que eles tenham espaço de discussão dos problemas inerentes à sociedade brasileira. Nós sabemos que o Lula está conseguindo tirar pessoas da fome, né, com projetos sociais. O governo ele investe nisso, mas nós temos que cada vez termos um espaço de discussão maior, mais uma amplitude maior, para a gente se conscientizar do que vai ser a nossa vida. Nós, não é os outros melhorem a minha vida. Eu devo melhorar a minha vida tendo um processo de conscientização inerente a isto e respaldado pela experiência dos que já estão, que já levaram esse projeto à frente, foi bem sucedido e deve continuar. Enfim, uma consciência socioeconômica, política é necessária em todo o Brasil. Muito obrigado, professor, pela participação aqui no nosso movimento. A gente está contando um pouco da história, né, da construção ali do Sintemar, e eu acredito, né, que nós vamos saber muito mais, né, através do livro, né, o Luiz, que nós vamos estar o livro, o vídeo, depoimento que foi coletado, que o professor dali, contribuiu também com porque nós estamos, né, tendo ali um presente maior para vocês, que no final da nossa, né, nas homenagens que nós estamos fazendo dos 40 anos, nós vamos ali premiar vocês com uma história contada, registrada e escrita, e linda, né, que está ficando o livro. É. Então, gostaríamos de agradecer o professor Norberto de Miranda Silva, professor aposentado da matemática, atuou por longo período na educação em Maringá, e ele disse que ele transferiu para as filhas esse veio persistente, político, mas eu acredito que ele ainda é atuante e que faz, sim, porque isso não aposenta, né, professor? Isso está no nosso sangue, está na nossa veia, essa vontade de estar ali lutando por uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humanitária. Muito obrigado, professor. Para nós é um prazer ter o senhor no corpo docente da universidade, como um dos fundadores do sindicato. Para nós é um prazer enorme e tê-lo aqui hoje nesse podcast. Eu diria que não foi uma entrevista, mas foi um bate-papo. E gostaria já de deixar o convite para que volte outras vezes, para que a gente dê continuidade naquilo que não abordamos hoje. Sim. Muito obrigado. Laurice. Pessoal, mais um dia, né? Mais um movimento, eu e o Luiz aqui com vocês. Nós vamos estar no próximo movimento também, falando de um assunto bem legal, porque entre mitos e fatos, nós estamos levando a história do Sintemar para você. Até a próxima, tchau!